Bom dia, bem-vindas, bem-vindos a esse call, novo call da LCA, MCM e Foreign Intelligence. Hoje nós vamos discutir a queda da popularidade do governo Lula. Ontem saiu, antes de ontem, na verdade, saiu uma pesquisa Quest, que reafirmou aí a tendência de queda da popularidade do Lula, bem acentuada. E para discutir esse tema, eu vou ter a companhia aqui do Jairo Pimentel. O Jairo é cientista político, doutorado em ciência política pela USP, tem vários anos de experiência com pesquisa de opinião pública, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa. Hoje é CEO da Quantilab, uma empresa de consultoria e pesquisa. Tem muita experiência, certamente vai trazer aqui uma visão bastante aguçada e bastante técnica a respeito da situação da popularidade do Lula e desdobramentos daí para frente. E também vai participar aqui o Braulio Borges, que é economista sênior da LCA e da Foreign Intelligence, e também economista do IBRE. O Braulio vai apresentar um modelo que ele desenvolveu com variáveis econômicas, relacionando questões econômicas com a evolução da popularidade dos governos. Depois vai também fazer aí com base no modelo, avaliar qual que é a perspectiva de evolução da popularidade do governo daqui por diante até 2026. Bom, só para esquentar aqui a nossa conversa, eu vou apresentar aí os números bem agregados aí sobre a situação de popularidade do governo, levando com base nos números da Quest, foi a última pesquisa que saiu, números que estão alinhados aí, convergem com números de outros institutos de pesquisa que divulgaram também levantamentos aí nos últimos dias e semanas. E depois eu vou passar a palavra para o Braulio e em seguida para o Jairo. Só um minutinho que eu vou compartilhar a apresentação aqui. Com problema aqui no compartilhamento, só um minutinho. Bom, desculpa, pessoal, com problema aqui no compartilhamento da minha apresentação, mas, em síntese, o que está na minha apresentação são os números da pesquisa Quest, que mostram de dezembro, comparando com a pesquisa de dezembro, com a pesquisa última que saiu essa semana, que o saldo da avaliação, saldo de aprovação do governo, aquela diferença entre aprovação e desaprovação, teve uma queda de 20 pontos. Então, em dezembro, o saldo entre aprovação e desaprovação era de 5 pontos positivo, e nesta semana, na última pesquisa, esse saldo caiu para menos 15. E essa queda ela foi mais acentuada nos segmentos nos quais o governo Lula e
e o próprio Lula têm mais aderência do eleitorado. Quer dizer, os eleitores do Nordeste, os eleitores de baixa renda e as mulheres. Nesses segmentos, a queda aí do saldo líquido entre aprovação e desaprovação ficou em torno de 30 pontos, que é uma queda muito expressiva, que mostra, que dá um sinal claro aí a respeito das dificuldades que o governo Lula está enfrentando na questão da popularidade. Ana, por favor, se você conseguir, estou aqui com a assistência da Ana, que é da área de marketing da Foreign Intelligence, se você conseguir colocar a apresentação na tela, agradeço. Senão a gente segue, porque o mais importante aqui é o material do Braulio e do Jairo mesmo. Bom, e obviamente que uma queda tão acentuada de popularidade acarreta problemas expressivos para o governo. Problema, por exemplo, na relação com o Congresso, que sempre foi complicada durante esse terceiro mandato do Lula, e com a queda da popularidade, e que obviamente implica uma piora aí da perspectiva de reeleição do Lula, essas dificuldades de relacionamento com o Congresso se acentuam. Teve efeito, a meu ver, também na condução da reforma ministerial. Ficou mais difícil para o Lula conseguir atrair nomes do Centrão para compor o ministério. Queria também aí pelo menos um ambiente favorável ao aumento da percepção de risco para a possibilidade do governo adotar medidas populistas daqui até 2026, com o objetivo de melhorar a popularidade e aumentar a chance de reeleição do Lula. Tocando um pouquinho já na questão econômica, mas eu vou voltar com essa conexão entre a política e a economia mais no final, depois das apresentações do Braulio e do Jairo. Eu já posso adiantar que algo que complica a situação do governo, olhando do ponto de vista da popularidade e também da questão eleitoral do Lula, é que o governo está amarrado, está com as mãos amarradas, tanto na política fiscal quanto na política monetária. Na política fiscal não há muito espaço para o governo adotar políticas muito expansionistas de aumento de gasto, porque será punido pelo mercado, como aconteceu, aliás, no final do ano passado, de maneira muito evidente, e essa punição vem sob a forma de escalada aí da taxa de câmbio, o que provoca efeitos inflacionários, além de ser um sinal também para a opinião pública de alarme em relação à situação econômica. Toda vez que o dólar dispara, isso aparece para a opinião pública como uma indicação de problema econômico, então tem um efeito negativo direto aí sobre a avaliação do governo. E na política monetária, que está a cargo aí do Banco Central, também está amarrada aí por causa da situação da inflação, que está correndo acima aí do teto da meta de inflação, e as expectativas para 2025 e 2026 não dão conforto, não dão segurança, não dão condições para o Banco Central reduzir a taxa Selic. Aliás, a taxa Selic deve continuar aumentando pelo menos mais um pouquinho, as opiniões divergem no mercado um pouco, né? Mas todo mundo aposta que eventual reversão da política de aperto monetária só tem chance de acontecer no final desse ano, começo do ano que vem, e de maneira moderada, de modo que a política monetária não vai ter efeito efetivo sobre a atividade econômica a tempo de influenciar a eleição de 2026. Então, essa situação complicada do governo, e para aprofundar essa discussão sobre a queda da popularidade do Lula, eu vou passar primeiro a palavra aqui para o Braulio, que vai apresentar esse modelo que ele construiu com variáveis econômicas
relacionadas à popularidade. Bom dia, Braulio. Bem-vindo aí ao nosso call. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jairo. Bom dia a todos, né, que estão aqui presentes, né, nesse nosso call, né. Eu já queria só adiantar todos que eu estou um pouco resfriado, né, então se eu parar para tossir, enfim, ao longo aí da minha exposição, mas também como vai ser relativamente rápido, acho que não vai ter tanto problema. Deixa eu compartilhar o material que eu preparei, né, aqui só um minutinho. Bem, se deu certo, vocês devem estar vendo aí o primeiro slide, condicionantes da avaliação do governo federal, né, que é o primeiro slide da apresentação que eu montei, né? Então vamos lá. O slide passou, só para confirmar, Ricardo e Jair, está passando normalmente? Sim, está passando, está tudo certo. Tá, então vamos lá. Bem, primeiro mostrar um pouco a evolução histórica da variável que a gente está querendo entender, né? Aqui, né, o que vocês estão vendo é a variação líquida do governo federal, uma série histórica que começa lá em 95, né? Aqui é um dado trimestral, né? Eu faço modelo sempre bases trimestrais porque eu uso o PIB, eu uso algumas variáveis que a gente só tem disponível na frequência trimestral, então por isso que eu transformo essa variável, né, para essa base trimestral. E eu uso o Datafolha, que é uma pesquisa que tem um histórico mais longo. Enfim, futuramente até penso em reconstruir, reestimar esse modelo usando agregadores de pesquisa, que agora a gente começa a ter com um pouco mais de regularidade para o caso brasileiro, né? Então, aqui a base é o Datafolha. O Datafolha, obviamente, nem sempre tem leituras, né, para o mês final de cada trimestre, né? Então, essa figura aqui é sempre a avaliação líquida do governo nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Então, eu sempre busco ali o Datafolha mais próximo. Por exemplo, pegando ali o último dado do primeiro trimestre deste ano, né, a última leitura do Datafolha foi em fevereiro deste ano, né, uma avaliação líquida em torno de menos 17 pontos percentuais, que é até parecido com o dado que a gente conheceu aí ontem, né, da Quest. Então, nesse sentido, as pesquisas estão conversando, embora, obviamente, elas tenham algumas diferenças metodológicas. E para reforçar aqui o que eu estou chamando de avaliação líquida, é a diferença entre avaliação ótimo e bom, né, e ruim e péssimo. Né? Então, aqui tem várias maneiras de avaliar a aprovação do governo, né? Aprova, desaprova, que é aquela coisa mais binária. Aqui eu uso, né, essa classificação, que a gente tem, inclusive, um histórico mais longo, que é ótimo, bom, né, ruim e péssimo, e tem o regular que acaba caindo fora aí, né, desse tipo de indicador. Então, essa aqui é a série histórica, como a gente pode ver ali, né, só para reforçar aquilo que o Ricardo apontou, né, o governo atual começou com uma avaliação líquida positiva, então de 10, 15 pontos percentuais, né? Isso foi caindo lentamente, né? Ao longo aí já de 2023, mas bem pouco, né? Depois caiu mais um tanto, né? Ao longo de 24, principalmente no segundo semestre, e afundou agora mais recentemente, né? Pelo menos quando a gente olha para a pesquisa do Datafolha nessa frequência trimestral. Bem, aquela variável é a variável, né, que eu tentei, né, modelar, né, para tentar entender o que está explicando essa dinâmica. E depois de vários testes, o Ricardo, eu já conversei várias vezes com o Ricardo, esse modelo não vem de hoje, é um modelo que eu já faço há algum tempo, sempre tentando melhorar, incorporar alguns aspectos novos, enfim, né. A versão mais recente dele, né, o estado da arte, vamos dizer assim, né, contempla essas variáveis todas que estão listadas, e aí eu preciso explicar um pouco, né, para o pessoal entender, porque também eu não vou entrar aqui no detalhe do modelo. Então, o que, que entra lá? Entra crescimento do PIB, né, não só contemporâneo, ou seja, no trimestre em que é feita a pesquisa, né, o Datafolha, mas, grosso modo, entre algumas defasagens, é como se fosse uma média móvel, né, de 2 anos da taxa de crescimento do PIB. Isso é o que impacta a avaliação do governo hoje. Né? Então, o eleitor olha uma espécie de média móvel nessa janela de 2 anos. Entre a taxa de infelicidade, ou alguns chamam de misery index, né, em inglês, né, que é o somatório da taxa de desemprego com o INPC, entra no trimestre da avaliação, não tem defasagem aqui, realmente é um impacto bem contemporâneo, só relembrar aqui a evolução dessa variável, né, a taxa de infelicidade, calculado com dados da PNAD contínua, né, com a retropolação que a LCA construiu, né, da PNAD de 2011 para trás. Né, a PNAD começa de 2012 para cá. Como vocês podem ver, né, essa taxa está num nível historicamente baixo, né, mas ela subiu na ponta. Né? O mínimo, né, desse Misery Index foi atingido ali no segundo trimestre de 2024,
né? E desde então ele já subiu mais ou menos 1 ponto percentual, basicamente por conta da aceleração da inflação. Aqui é o INPC que eu uso, que é mais representativo da média da população brasileira do que o IPCA, né? A taxa de desemprego a gente sabe que continuou caindo, e na verdade nas últimas leituras está relativamente estabilizada, em torno de 6,5% descontada a sazonalidade, então boa parte, ou praticamente toda essa alta, né, do Misery Index, né, de meados do ano passado para cá, se deveu à aceleração, né, do INPC. Né? Opa! Voltando aqui para as variáveis, a taxa de câmbio, a depreciação, né, a variação da taxa de câmbio no trimestre, né, também entra com impacto negativo. Né? Acabei esquecendo de colocar aqui os sinais dessas variáveis, né? Mas acho que todas elas são meio óbvias. Né? O PIB com impacto positivo, a taxa de infelicidade com impacto negativo, né? A depreciação cambial tem um impacto negativo e contemporâneo bastante relevante. O gasto real do governo com o BPC Loas, Auxílio Brasil, Bolsa Família e ainda o auxílio emergencial, que foi pago lá em 2020, também em 2021, também entra com impacto positivo e contemporâneo, sem defasagens. Né? A variação do preço, a inflação da cesta básica em termos reais, né, já descontada a inflação média da economia, também entra com impacto contemporâneo. Lembrando, por exemplo, que no ano passado a cesta básica, né, olhando para o indicador da Abras Mercado, que é o que eu uso, né, nessa modelagem, ele subiu em torno de 10% para uma inflação que ficou em torno de 5%. Né? Então, teve um crescimento relativo muito expressivo da cesta básica, né, ao longo do ano passado, principalmente no final do ano passado. E isso impactou negativamente a popularidade, isso impacta negativamente a popularidade, segundo a modelagem. Entra também o preço real da gasolina, né, também a variação no trimestre, né, impacto negativo, aqui entra contemporâneo e também com alguma defasagem. Né? Salário mínimo nacional real, contemporâneo, no mês do reajuste, né? Isso ajuda a popularidade. Né? Entrar algumas dummies de pulso, né, para controlar alguns eventos não econômicos, vamos dizer assim, teve o apagão lá em 2001, mensalão, né, quando teve início ali o escândalo, depois a greve dos caminhoneiros lá em 2018, né, entraram algumas dummies sazonais, né, por incrível que pareça, tem alguma sazonalidade na avaliação do governo, geralmente ela melhora um pouquinho nos terceiros trimestres, melhora um tanto razoável em quartos trimestres, né? E por fim entrou uma variável que talvez seja a mais interessante, né? Nessa discussão toda de polarização, eu fiquei quebrando a cabeça durante muito tempo sobre como tentar captar isso como uma variável, né, para modelar em séries de tempo, né? Então, o que que eu fiz? Eu já tinha na minha modelagem anterior, uma dummy para alternância de governo. Né? Quando sai governo de esquerda, entra direita, sai direita, entra esquerda. Geralmente isso está associado a um impacto positivo na avaliação do governo num primeiro momento, né? Que o pessoal chamaria até de lua de mel, né? Lá atrás. Né? Mas o que que eu fiz? Eu combino essa variável com a diferença da votação do segundo turno na eleição anterior. Né? Então, quanto maior essa diferença, mais isso carrega para a avaliação do governo ao longo de boa parte do mandato, porque essa variável não entra somente ali no começo do mandato, ela realmente entra com várias defasagens. Então, para dar números, né, na eleição, né, na última eleição, lá no final de 2022, a diferença no segundo turno na votação entre o Lula e o Bolsonaro foi de 1,8 ponto percentual. Né? Então, isso dá uma margem muito pequena, né? O Lula já começa ali muito próximo do Bolsonaro, em contraste com outras eleições, quando essa diferença era de 20, 30 pontos percentuais. Né? E isso é bastante persistente ao longo do mandato. Né? Então, foi a maneira que eu encontrei, e, de fato, a modelagem, né, acabou, né, validando, né, essa estratégia empírica para tentar incorporar de alguma maneira essa questão da polarização. Bem, chega de modelo, né, chega de falar do modelo, vamos mostrar os resultados. Né, a linha azul continua sendo o indicador efetivamente observado. Né, a linha pontilhada laranja é a estimativa dinâmica do modelo, então não é aquela projeção um passo à frente, né, para quem está, né, acostumado com séries de tempo em econometria, não é pegar toda a informação que eu tenho até o trimestre anterior e projetar o próximo passo. Isso aqui é projeção em cima de projeção, que a gente chama de projeção dinâmica, né, que é mais adequada para a gente pensar em projeções muitos trimestres à frente, que é o que eu vou fazer nos próximos slides. Né? E como vocês podem ver, a aderência do modelo é bem razoável, tem alguns momentos que ele descola, né? Por exemplo, lá em 2008, né, ele sugeriu uma avaliação do Lula até muito maior do que efetivamente ele tinha. O contrário acontece lá em 2010, né? O Lula deveria ter uma avaliação um pouco menor, né? Do que ele efetivamente tinha, segundo o modelo. Né? Ele capta algumas mudanças importantes ali, né? Por exemplo, na Dilma, né? E pegando aqui na ponta, né, que é interessante, né, notar? O modelo aqui está estimado até o quarto trimestre de 2023. Né? Eu não quis colocar 2024 justamente para ver um pouco, né,
a capacidade dele de projeção fora da amostra. Esse modelo também, se eu estimo ele até 2021, até 2022, os resultados são praticamente os mesmos, ele é bem estável, né, nesse aspecto. O que é interessante notar ali pela modelagem? Que ele diz que a melhora da avaliação do Lula ali no começo do mandato, né, foi maior do que o modelo sugeria, levando em consideração todas essas variáveis. Né? E essas linhas vão se cruzar justamente ali mais ou menos no meados do ano passado, né, quando essas linhas se cruzam, e na ponta que acontece um descolamento bastante expressivo. Né? Agora, no primeiro trimestre, o modelo sugeriria uma avaliação líquida do governo ligeiramente positiva, em torno de 2, 3 pontos percentuais, é baixo, mas seria ligeiramente positivo, e a última leitura do Datafolha está dando menos 17. Pode ser que no futuro a gente coloque uma dummy pix aqui, né? A gente não tem ainda como saber, enfim, né? Mas né, esse é o resultado do modelo. E agora, naturalmente, já caminhando aí para o final da minha apresentação, vamos olhar um pouco para frente, né? O que é que esse modelo projeta para avaliação do governo daqui até o final do ano que vem. Levei em consideração, né, para aquelas variáveis explicativas, cenários de consenso, quando disponível, e depois algumas premissas adicionais. Só para lembrar, né, quem está assistindo, o que é o cenário de consenso? É um câmbio depreciando lentamente até chegar em 6 no final do ano que vem. Hoje, inclusive, ele bateu 5,60, né, depois da história, né, dos anúncios do Trump ontem. Né, um IPCA que nesse ano em torno de 5,5, caminhando para 4,5 ano que vem. Um desemprego que sai de 6,5 hoje, em termos desses analisados, e bate em 7,5 no final do ano que vem. Então, uma alta do desemprego, mas tem uma queda da inflação mais ou menos da mesma ordem de grandeza. Então, o Misery Index praticamente não muda muito se a gente comparar hoje com o final do ano que vem. Óbvio que tem alguma oscilação, né, nesse ínterim. O crescimento do PIB desacelera para menos de 2% ano que vem, segundo o cenário de consenso. Né, e a cesta básica tem uma modelagem, né, que relaciona ela com alguns preços, o próprio IPCA, enfim. E aí o que acontece com essa base? Ela recua um pouco agora no curto prazo, né? Ela atinge realmente um valor muito alto, né? Agora no final do ano passado, mas depois ela segue relativamente estabilizada em termos reais, né? Daqui até o final do ano que vem. Levando em consideração esse conjunto de premissas, né? O modelo projeta até uma alta, né, importante da avaliação do governo aqui no final deste ano, mas depois cai de novo, né, e se aproxima de zero, né, ali ao longo do ano que vem, fica mais ou menos no 0 a 0. Né. Para concluir, eu preparei esse último gráfico em que eu apresento, né, qual que era a avaliação líquida do governo federal em terceiros trimestres de anos eleitorais, de anos de eleições gerais, né, só para a gente ter uma ideia, né, em relação ao passado, né, que o modelo está sinalizando em termos, de, por exemplo, de chance de reeleição do atual presidente. Né. Como vocês podem ver, o modelo projeta uma avaliação líquida ligeiramente positiva, né, levando em consideração esse cenário de consenso, em torno de 2,5 pontos. É melhor do que o Bolsonaro tinha, por exemplo, ali na eleição de 2022, muito embora Bolsonaro, ali no final do ano, ele tenha melhorado mais um tanto, mas aqui o meu recorte é sempre, né, o setembro de cada ano, por isso que dá essa diferença. O Temer tinha uma avaliação muito negativa, não conseguiu emplacar o seu candidato. A Dilma, lá em 2014, conseguiu ser reeleita, com uma avaliação líquida de 16 pontos percentuais. Né? O Fernando Henrique, com menos 12, lá em 2002, não conseguiu ser reeleito. Né? Então, né, de um modo geral, a gente vê aí que para ser reeleito, pelo menos nessa métrica aqui de avaliação líquida, né, precisa ter, no mínimo, uma avaliação líquida, né, positiva. Né? E, nesse sentido, né, um dos resultados desse modelo, e aqui eu não vou arriscar a transformar isso em probabilidade de reeleição do atual presidente, mas ele sugere que o atual presidente não é carta fora do baralho, né, caso, obviamente, esse cenário, essas premissas todas que eu considerei para traçar, né, esse cenário se concretize. Um último comentário que até fiz com o Ricardo pouco antes, né, de começar essa minha exposição é que eu reparo que a taxa de câmbio tem um impacto muito relevante na líquida do governo. Ela não só impacta diretamente, segundo essa modelagem, né, ela entra ali como uma variável explícita, mas ela impacta indiretamente via INPC, né, ela impacta indiretamente via cesta básica. Né, meus modelinhos mostram, por exemplo, que o repasse da cesta básica é da ordem de 22%. Né? Na média da inflação brasileira, pegando o IPCA, a gente sabe que esse repasse cambial é em torno de 8 a 10%.
Então, quando o câmbio se deprecia, a inflação da cesta básica sobe muito mais do que a inflação média da economia, né, justamente porque tem serviços ali, não tradables, que são menos sensibilizados. E a inflação também impacta, né, o preço da gasolina, né? Então, aqui, infelizmente, para hoje, eu não consegui preparar um exercício tentando estimar os efeitos mais de equilíbrio geral da variação cambial. Para isso, eu preciso acoplar esse modelo com pelo menos modelos, né, para esse repasse de câmbio para gasolina, repasse de câmbio para cesta básica, repasse de câmbio para inflação, né, para poder ter uma ideia mais dos efeitos de equilíbrio geral, né, da taxa de câmbio. Mas, né, eu já posso sinalizar para vocês que é bem relevante. E vamos lembrar que ao longo do ano passado a taxa de câmbio, ponta a ponta, se depreciou em quase 25%. Começou o ano abaixo dos 5, fechou em 6,20, né, agora já está voltando para 5,60. Né, se isso daí se sustentar, isso daí pode realmente dar um impulso relevante para a avaliação do governo. Lembrando que, para construir as projeções que eu apresentei aqui para vocês, né, eu usei a projeção de consenso do Focus, que é grosso modo no câmbio em torno de 5,80, 5,90 no curto prazo, chegando a 6 no final do ano que vem. É isso, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Braulio. Excelente. Vários insights bem interessantes aí que o seu modelo apresenta para a gente. Agora, vamos ouvir o Jairo, com toda a experiência dele em pesquisa, em análise política, qual que é a avaliação do Jairo a respeito da situação atual da popularidade do Lula e desdobramentos aí para o futuro. Vamos lá, Jairo. Olá, bom dia, Ricardo. Bom dia, Braulio. Bom dia a todos que estão aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu considero ser importante hoje para determinação da aprovação, avaliação de governo do Lula, baseado nessas últimas pesquisas que saíram, mas baseado também no contexto internacional. Então, o que eu gostaria de salientar? Que existem, de fato, 3 eixos de análise para explicar essa aprovação. Primeiro, a economia, que como colocou bem o Braulio, existem várias variáveis que acabam corroendo a riqueza dos mais pobres, através de pressão inflacionária, e que isso afeta a popularidade, sobretudo nos segmentos mais afeitos a votarem no Lula, ou seja, as classes mais populares. Segundo, a polarização política, né? O Brasil é um dos países mais polarizados do mundo, e isso afeta também a percepção das pessoas sobre a atuação governamental e acaba impactando sobre essa avaliação. E terceiro, questão da comunicação, né? Muito criticada em relação às falas do presidente Lula, às ações mal realizadas ou mal comunicadas, que acabaram impactando tanto na imagem quanto até mesmo na questão econômica, e que podem, em alguma medida, também explicar. E é difícil de modelar para vocês tentar explicar a avaliação. Né? Mesmo a polarização política, o Braulio modelou bem, colocou essa diferença, mas existem vários aspectos da polarização que é difícil mesmo modelar e colocar em termos matemáticos, né? Então a gente vai tentar dar uma esmiuçada nesses temas para explicar, digamos assim, de maneira mais qualitativa como isso impacta na avaliação de governo, né? Então, bom, de fato, os modelos que tentam explicar a aprovação de governo na literatura já colocam a economia como um principal fator, né? Mas eu colocaria a pandemia, né, como um fator que gerou uma alta e persistente inflação em termos globais, e que a gente percebe que os preços aumentaram muito durante a pandemia e não retrocederam, como é de se esperar, não vão retroceder, mas isso criou aí um descompasso entre a renda, sobretudo dos mais pobres, e a capacidade de consumo, né? De consumos de itens básicos relacionados à alimentação. A alimentação hoje pressiona muito as classes mais populares, e é justamente essa base que é a mais afeita a votar no Lula, que a gente falou anteriormente, e foi a base que mais esperava que pudesse aumentar o seu consumo pós-Bolsonaro, com a promessa de picanha e cerveja. E, pelo contrário, você tem aí uma espécie de estelionato eleitoral que acaba sendo sentido pelas classes mais populares.
E a inflação o alto custo de vida parece que está tendo efeitos na reeleição dos governos ao redor do mundo, né? Então você tem aí, durante o chamado super year, né, das eleições mundiais, onde 50% das pessoas do mundo votaram em algum cargo em 2024, você tem aí uma baixa taxa de recondução dos incumbentes ou dos grupos políticos ao poder, né? Então, mesmo onde não teve onde os governos conseguiram se reeleger, você vê que houve perdas significativas do ponto de vista eleitoral, com perdas da base parlamentar. Então, você pega os Estados Unidos, o Trump perdeu em 2020, o Biden perdeu agora em 2024, no Brasil, em 2022, o Bolsonaro perdendo, no Reino Unido, em 2024, os conservadores saindo do poder, na Turquia e no Japão, apesar da recondução, você teve perdas de cadeiras parlamentares muito severas, e que mostra que o ser incumbente hoje em dia parece não ser um bom negócio, né? Tanto que a gente pega aqui a aprovação hoje dos incumbentes, né, nessa pesquisa Morning Consult, né, Statista, fora da Suíça para baixo, a gente percebe aí uma baixa taxa de aprovação dos incumbentes mundo afora, né? Então, mesmo hoje nos Estados Unidos, essa taxa de aprovação do Trump já não é mais esse é um dado defasado, mas quem está bem hoje é o Narendra na Índia, a Cláudia Sheinbaum no México, o Javier Milei na Argentina, e também esse dado está um pouco defasado, não está tão alto, mas também se mantém numa situação confortável, o Anthony Albanese na Austrália, e demais ali a gente já começa a perceber uma baixa taxa de aprovação mundo afora. E muito isso por conta, sim, da questão econômica. A percepção, a pesquisa da Genial Quest mostra justamente isso, como a percepção da alta dos preços vem subindo, né, desde outubro de 2024, chegando aqui ao ápice de 88% dos pesquisados ter essa percepção que os preços subiram muito, né? E isso levou, desde 2020 para cá, segundo o levantamento do Steven Levitsky, que é da Harvard University, que é o cara que escreveu o livro Por que as Democracias Caem, um dos autores, né? De 40 eleições que a gente teve nas democracias ocidentais, de 54 eleições, 40 o incumbente, né, não foi reconduzido ao cargo, foi removido, né? Então, o que ele chama de uma desvantagem do incumbente. E é isso que a gente está observando, de fato, uma taxa de 74% de não reeleição. Contrasta, por exemplo, aqui no Brasil, que nas eleições municipais do ano passado, a gente teve 82% de reeleição daqueles prefeitos que que tentaram se reconduzir ao cargo, né? O segundo aspecto que a gente tem que levar em consideração é a polarização, porque isso realmente mudou bastante a forma como que a aprovação afeta o desempenho eleitoral dos candidatos, né? As redes sociais acentuam as bolhas de opinião, dificulta a comunicação política, então a aprovação não é uma resposta ao desempenho objetivo, mas tem identidades políticas que acabam afetando a forma como as pessoas avaliam o governo, então a economia tende a importar menos, e a polarização reduz a disposição dos eleitores insatisfeitos com a economia a votar na oposição. Então, tem um trabalho agora lançado sobre o tema do Tiago Moreira, que mostra que a polarização diminuiu pela metade o efeito do desemprego sobre a perda de votos do incumbente no contexto americano, ou seja, meio que blindou, mesmo a economia não estando tão bem e tendo um desemprego alto, se eu sou democrata, no caso ele avaliou a eleição da Kamala, se eu sou democrata e mesmo não aprovando esse governo, a chance de eu votar no Trump é menor. Eu prefiro ficar com o meu desemprego com a Kamala do que tentar votar no Trump, que eu sei que
que eu não gosto e que eu não quero. Então, uma polarização afetiva que blinda um pouco essa questão da economia. E o Brasil hoje, é bom lembrar, é um dos países mais polarizados do mundo, segundo o Edelman Trust Barometer, é o 7º entre 28 países que foram pesquisados em 2023, e a pesquisa da Atlas faz um recorte interessante aqui no contexto sul-americano, e que mostra que o Brasil, dentro desse conjunto de países, é o mais polarizado. Então, chega a um índice que é construído a partir de algumas variáveis de 60%, numa escala de 0 a 100, enquanto Chile, Argentina, Colômbia, México ficam mais abaixo, mostrando que, de fato, o Brasil passa por uma situação onde os efeitos da polarização tendem a ser mais sentidos do que em outros países. Bom, e por fim, falar um pouquinho da comunicação. De fato, a percepção da população em relação à comunicação do governo, as notícias que as pessoas têm visto ultimamente, segundo a própria pesquisa Quest, tem aumentado bastante, né? 47% tem dito que as notícias ultimamente são mais negativas do que, enquanto 23% mais positivas, com um acréscimo aí desde outubro de 38% para 47%, ou seja, quase 20 pontos de aumento de percepção da notícia negativa. Mas a gente sabe que esse dado é bastante contaminado, né? Não necessariamente as pessoas estão vendo notícias mais negativas, mas o sentimento de que as coisas não vão bem acaba impactando essa resposta. De qualquer forma, é aí uma preocupação para o governo para reverter esse quadro, porque essa é uma variável bastante correlacionada com a aprovação. Por exemplo, notícias positivas, como, por exemplo, o governo enviou ao Congresso uma proposta de isenção do desconto do imposto de renda, só 53% já sabia dessa notícia. Aumentou 10 pontos desde dezembro, mas é um número bastante baixo, né? Uma medida do governo bastante divulgada, é uma medida do governo que é importante, que vai afetar a vida de milhões de pessoas, mas, por enquanto, as pessoas não estão sabendo, não estão relacionando isso, até porque não vão sentir isso no bolso de maneira imediata. Isso aí vai ser implementado, se for aprovado pelo Congresso, em 2026, que pode ter, inclusive, ter um impacto eleitoral que a gente não consegue prever ainda, né? É dinheiro no bolso das pessoas que pode melhorar a aprovação do presidente em alguma medida. A política de zerar as tarifas de importação de 11 alimentos, né? 44% só sabiam. Então, a comunicação não está chegando também para a população. Mas também deve ser um resultado que vai só ser sentido no bolso, né? Então, de fato, a comunicação parece ser um problema, mas esses temas que são objetivos, eles só são sentidos não quando a informação chega, mas quando o bolso sente. E aí a gente tem um quadro hoje, né, de queda muito severo da aprovação, quando a gente pergunta, a pesquisa Quest pergunta aprova ou desaprova, que é uma forma alternativa que é mais utilizada mundo afora, inclusive, então a gente consegue ter comparativos melhores do que a pergunta que é feita única e exclusivamente no Datafolha, que é avaliação ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. A gente tem aí um quadro de 41% que aprova e 56% que desaprova, um aumento expressivo aí de 6 pontos, de 7 pontos na reprovação em relação a dezembro. E o que chamou mais atenção nessa pesquisa foi que essa queda se deu justamente desde outubro até agora no público que votou no Lula. Então, toda essa pressão inflacionária que tem sido sentida por esse público mais pobre reverbera aí numa queda na sua aprovação, passou de 88 para 77 em dezembro, deu uma mantadinha em janeiro, mas caiu novamente agora para 72% de aprovação entre aqueles que declararam ter votado no Lula. Você vê que, claro, essa desaprovação aumenta em todos os públicos, mas ela não é tão severa quanto no público lulista, né? Então, a gente percebe que está afetando justamente esse público, está mais crítico em relação a política do presidente Lula no momento. Se a gente pega os recortes das falas do Lula, que é outro tema que acaba sendo levado em consideração
para falar por que o governo não está bem, você percebe que os sinais são relativamente dúbios, né? As falas do Lula parece que não importam tanto assim. Tem o que eu destacaria, né, entre falas e ações? A aprovação do novo arcabouço fiscal parece que tem um impacto positivo aqui. Parece que as notícias podem ter sido mais positivas durante esse período e subiu para 42% de ótimo e bom na Genial Quest. Depois, com o tempo, foi diminuindo, e em março de 2024, teve a fala sobre a comparação das ações de Israel à Alemanha nazista, que pegou mal e teve uma queda de 2 pontos percentuais. Mesmo assim, nada muito grave, que depois de passado subiu novamente, voltando ao patamar aqui de dezembro de 23. E a partir desse momento não teve nada muito. Tem, por exemplo, a fala sobre que máquina de lavar é importante para as mulheres, que o pessoal criticou bastante, mas que não teve impacto nenhum, pelo contrário, a avaliação subiu novamente, ou seja, não parece ter tido grande em caso, mas aqui, nesse contexto, a gente tem dois elementos que parecem estar explicando mais. A questão da fiscalização do PIX parece ter sido um divisor de chaves grande aqui para explicar essa queda de 31 para 27, e também a fala sobre não compre aquilo que acha que está caro, que eu acho que reverberou, sobretudo no público dele, que estava mais esperançoso de que pudesse comprar picanha, cerveja novamente, e deve ter ficado muito bravo dele ter falado uma coisa que contraria aquilo que ele prometeu, né? Então, acho que não dá para falar que as falas, de fato, são determinantes dessa maior ou menor aprovação, e que a comunicação é, de fato, o fator predominante para explicar essas quedas, essa queda final do presidente Lula na sua aprovação, mas tem algum ruído que pode, juntamente com a questão objetiva dos preços altos, ter afetado a sua aprovação nesse contexto atual. Mas cravar é difícil, né? Modelar isso é bastante difícil mesmo. De qualquer forma, olhando aqui um pouco para as chances de reeleição, eu fiz um modelo baseado em eleições municipais, utilizando o ótimo e bom. Por que eleições municipais? Porque a gente tem muito mais eleições municipais no Brasil do que eleições nacionais, né? Então, e eu acredito que a eleição municipal, sobretudo aqui utilizando só capitais e que tem segundo turno, nos oferece um parâmetro semelhante para entender essa relação entre a avaliação positiva e as chances de reeleição do incumbente, né? E olhando hoje com esse 27% de ótimo e bom do presidente, as chances de reeleição dele hoje estaria na casa dos 41%. É um pouco abaixo do que de ser uma moeda jogada para cima, mas mostra que ele não é totalmente uma carta fora do baralho, como o Braulio falou. Pelo contrário, o Bolsonaro, por exemplo, chegou no ano de 2022, em março de 2022, no ano eleitoral, com 25% de ótimo e bom. E chegou na eleição 1,8 um pouco menos de 1,5 pontos de diferença, né? Então, é um candidato competitivo. Sendo governante, sendo incumbente, tendo recursos à sua disposição para poder disputar a reeleição, o incumbente sempre pode ser competitivo nessa faixa de aprovação e com uma tendência de, no decorrer da campanha, aumentar com uma comunicação massiva, enfim. E mais do que isso, se a gente olha os dados sobre as intenções de voto hoje, na própria pesquisa da Quest, os dados sobre a eleição foram divulgados na manhã de hoje, o Lula vence todos os adversários. O Bolsonaro ali na margem de erro, mas foi apertado também em 2022, mas com uma diferença de 4 pontos agora, o Lula parece ser um candidato competitivo a despeito da sua avaliação, sua aprovação está muito baixa, está muito abaixo do que se espera de um incumbente que tem chance de se reeleger.
Isso, em parte, é recall, ou seja, é um nome mais lembrado, mas, em parte, é esse efeito da polarização sobre os votos, né? Ele meio blinda. Você pode não gostar do que o Lula está fazendo hoje, mas você votar no adversário dele, em que você tem mais receio de que ele seja eleito, também gera essa volta do voto naquele candidato que você já votou na última eleição, o que demonstra aquilo que, por exemplo, o Felipe Nunes está chamando de engessamento da política nacional. Você tem aí um descolamento, inclusive, da aprovação em relação à intenção de voto por conta dessa polarização, né? Enfim, eu acho que só para fazer as considerações finais, a queda na aprovação do Lula parece estar mais condicionada ao custo de vida do que à comunicação, para mim parece claro isso. E é algo estrutural no contexto global, e as ações do governo federal ainda não estão conhecidas, não estão sentidas pela população, e essa promessa da picanha e cerveja leva um sentimento de estelionato que pode explicar por que neste momento o Lula está mal aprovado, mas apesar da baixa aprovação, ele é melhor posicionado nas simulações eleitoral por conta da polarização que blinda essas perdas eleitorais. Acho que ainda tem espaço de recuperação da popularidade, eu acho que tem políticas para isso, eu acho que a isenção do IR, por exemplo, pode ajudar a reverter esse quadro, se for implementado, é dinheiro no bolso das pessoas, e sobretudo as mais pobres, que vão sentir, não necessariamente as mais pobres, mas uma classe média um pouco mais baixa, que vai sentir isso de maneira efetiva no seu bolso, e que isso pode aumentar a sua capacidade de consumo. Por outro lado, isso também pode criar pressão inflacionária. Isso também, o tarifaço do Trump também pode aumentar a pressão inflacionária. Isso pode afetar as chances de reeleição do presidente Lula, mas, de qualquer forma, dado todo esse cenário, eu acho que é uma eleição ainda muito aberta e uma tendência de ser muito apertada novamente, sem dizer que não dá para dizer mesmo que o Lula é favorito, longe disso, mas não dá para dizer que ele está fora dessa disputa por conta de todo esse contexto. Tá? Era isso. Obrigado. Obrigado, Jairo. Muito boa apresentação. Realmente abordou aí todos os aspectos, vários aspectos relacionados à questão da queda de popularidade e perspectiva para frente. O cenário atual com o qual nós trabalhamos aqui na LCA, MCM e na Foreign Intelligence é exatamente esse que você chegou à conclusão, quer dizer, uma eleição muito aberta. Até o final do ano passado, a gente estava trabalhando aí com o cenário de favoritismo do Lula, mas a queda da popularidade associada à perspectiva mais negativa para o desempenho da economia em 2025 e 2026, e também em razão do que eu já abordei aí na minha primeira intervenção, quer dizer, do fato do governo estar mais ou menos de mãos amarradas aí, em termos de política econômica, do ponto de vista fiscal e monetário, não há espaço aí para políticas parafiscais, questões creditícias, etc., mas uma guinada de política fiscal e de política monetária significativa que possa impactar de maneira relevante o cenário econômico e eleitoral de 2026 é muito difícil e é muito improvável. Por outro lado, quer dizer, o Bolsonaro muito provavelmente vai continuar inelegível, né? E o quadro de adversários do presidente Lula no campo da direita ainda está muito indefinido. O projeto Tarcísio de Freitas, candidato a presidente, está ganhando corpo, mas o Tarcísio, a gente sabe que tem uma oportunidade grande de se reeleger em São Paulo, então o custo dele de decidir ser candidato a presidente é alto, o risco dele enfrentar, pular de uma candidatura para reeleição ao governo de São Paulo, uma candidatura presidencial relativamente elevado, e dois aspectos vão determinar, a meu ver, aí, a decisão dele se será candidato ou não. Primeiro, a popularidade do governo, quer dizer, se a popularidade do governo melhorar daqui até começo do ano que vem, se vai ser um fator que
pode convencer o Tarcísio a continuar em São Paulo. Obviamente, se continuar caindo, se ficar nesse patamar baixo, é um fator que favorece o Tarcísio a ser candidato. E também o posicionamento do Bolsonaro. O que o Bolsonaro vai fazer no caso de continuar inelegível? Quer dizer, ele vai repetir a estratégia do Lula de 2018, se lançar candidato e esperar até meados de agosto de 2026 para que o TSE impugne a candidatura. Nesse caso, o Tarcísio pode ficar numa situação complicada, porque para ser candidato a presidente, ele tem que se desincompatibilizar do governo de São Paulo no começo de abril de 2026. Enfim, essas coisas a gente ainda vai discutir bastante até chegar a 2026, mas só adiantando aqui algumas questões que, obviamente, a gente está falando de popularidade do Lula, tendo como pano de fundo, para todo mundo aqui é o que mais interessa, né? Que vai acontecer em 2026. Então, só para complementar e depois passar para as perguntas, de fato, pelo que o Braulio apresentou em relação aí à projeção do modelo, que indica aí uma chance de alguma recuperação da popularidade do Lula neste ano e um pouco em 2026, e pelos argumentos que o Jair apresentou, não dá para considerar o Lula favorito, mas também não dá para descartar a chance de reeleição dele em 2026. Então, o cenário para 2026, concordo, está realmente aberto, vai ser por enquanto, uma eleição muito difícil de a gente fazer uma aposta mais segura sobre o que vai acontecer. Eu vou começar aqui com uma pergunta, depois eu vou passar aqui para as perguntas do pessoal que está nos acompanhando. Perguntar para o Jair se ele consegue identificar aí nas pesquisas e eventuais pesquisas qualitativas que ele tem acesso também, se existe um sentimento, sentimento assim de exaustão do eleitorado e principalmente desse eleitorado mais alinhado ao lulopetismo, né? Se existe um sentimento de exaustão em relação à imagem, à figura do Lula e do PT. Porque se existe essa exaustão, é um fator assim, mais estrutural, né, que vai atrapalhar a melhora da popularidade e também a chance de reeleição do Lula. Então, Ricardo, tem o modelo de previsão eleitoral do Abramovich, que uma das variáveis é o tempo do incumbente no poder, né? O modelo chama Time for Change, ou seja, tempo de mudança, né? E esse modelo usa o tempo de se está mais de 2 mandatos no poder como uma variável dummy. Isso para o caso americano, né? Então, é o partido que está muito tempo no poder, está 1, 2, 3 mandatos, isso acaba gerando, é uma variável que pesa de maneira negativa. O caso do brasileiro é muito particular, comparado com o americano, mas a gente pode supor que sim, que existe muito tempo aí do Lula, né? Sempre o Lula, isso acaba criando aí um desgaste, acaba pesando de maneira negativa para as pessoas quererem uma mudança, quererem uma alternativa. E o Lula também não está ficando cada vez mais jovem, né? Então, isso acaba pesando também, você pode ter um efeito Biden, né? De como a senilidade pode estar levando a um certo cansaço mesmo, que ele já não pode dar conta do cargo, né? Mas o Lula é bastante forte, né? O Lula é um senhorzinho que tem energia, né? Mostra que não quer largar o osso. E também não mostra uma tendência de ser largado no meio do caminho pelos seus companheiros, como aconteceu com o Biden. Então, acho difícil não ser ele o candidato, até porque as outras alternativas acabam não tendo desempenho
tão bom quanto ele. Então, apesar do cansaço, ele ainda é a melhor alternativa para a esquerda neste momento, e é melhor ele cansado, com esse cansaço, com essa imagem cansada, do que a alternativa nova que não consegue agregar em termos eleitorais. Concordo, Jair. Bom, uma pergunta aqui do Rafael em relação ao modelo, Braulio, sobre como ele incorpora a pandemia. Você falou que acho que tem uma dummy para a pandemia, né? Mas queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre como a pandemia afeta aí, o modelo e as projeções dele. Ricardo, não tem nenhuma dummy para a pandemia, por incrível que pareça, porque todo o impacto da pandemia apareceu no PIB, na taxa de câmbio, né, na inflação, no desemprego, né? O que se aproxima mais de uma dummy ali foi o auxílio emergencial, né, que não é exatamente uma dummy, foi um volume expressivo de recursos que foi desembolsado em 2020 e também uma parte em 2021, que deu um impulso, sim, positivo, né? Ele está somado ali naquela variável, né, que eu levo em consideração o gasto com Bolsa Família e o BPC. Ele está incorporado ali, o auxílio emergencial. Então, esse é o que seria mais próximo de uma variável dummy. Mas não tem dummy no sentido, né, explícito, né, no sentido que a gente está acostumado a pensar, né? Existe sim dummy de pulso lá para a greve dos caminhoneiros, né, para o apagão, para o mensalão e por aí vai. Mas para a pandemia, não. Ok, obrigado. Bom, o Rafael pergunta sobre a candidatura do Tarcísio. Eu já falei um pouco aí sobre a situação do Tarcísio, não em termos de potencial eleitoral, e queria te ouvir, Jair, como é que você avalia a figura do Tarcísio do ponto de vista... eu abordei mais a questão se ele pode sair ou não sair candidato, quais são as dificuldades para ele virar candidato a presidente, mas queria te ouvir aí a respeito como você avalia a figura do Tarcísio de Freitas como candidato a presidente em 2026. Me parece o nome mais viável, né, do ponto de vista político, tem o apoio de grande parcela dos quadros políticos, da elite financeira, e eu acho que é o que pode ter o melhor desempenho mesmo, dando uma arejada no quadro político, né, trazendo uma novidade. Mesmo estando preso ao Bolsonaro, ele ainda conta com uma certa liberdade, né. Ele precisa do Bolsonaro, porque eu acho que nenhum candidato sem o apoio do Bolsonaro consegue fazer frente ao Lula, mas ao mesmo tempo ele precisa ter um distanciamento para poder convencer parte do eleitorado que votou no Lula que ele é uma alternativa que pode lidar com as questões que hoje estão prementes na política brasileira, no dia a dia dos brasileiros. Um dado interessante da Quest, que saiu, é que não é a questão econômica que é o que mais preocupa os brasileiros, é a questão da violência e da segurança. Então, sendo um ex-militar e sendo um governador que pode lidar, que tem a prerrogativa de lidar com a questão da segurança, ele pode trazer a sua experiência e os seus resultados do governo do estado para a esfera federal. Isso é um mote de campanha importante para lidar com esses temas que hoje, talvez desde sempre, a esquerda não sabe lidar, que é a questão da segurança pública, que é muito mais um tema onde a direita se sai melhor, e aí o Tarcísio tem alguma chance de vencer, não só na agenda econômica, que não vai bem, mas também na agenda da segurança, tornando viável, assim, sua candidatura e uma chance de vencer o Lula. Obviamente, se o governo de reeleição é sempre um plebiscito, eu vou continuar ou não vou continuar com esse incumbente, né. Se o governo Lula melhorar, há uma possibilidade disso acontecer, por tudo que a gente já falou, tanto porque as variáveis econômicas melhoram, mas também porque você tem mais comunicação do governo durante o período de campanha, o Tarcísio vai repensar se vai entrar nessa bola dividida ou não. Hoje,
com esses dados, ele está cada vez mais assanhado para sair candidato e tem muita movimentação ao seu redor para que isso aconteça. Muita gente interessada que ele saia candidato para poder entrar na vaga dele como governador. Então, você tem o próprio Ricardo Nunes, prefeito, que está querendo ser candidato a governador. Tem o vice Felício Ramute com o Kassab, que gostariam dessa possibilidade. E tem também o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, que é do PL, que também está de olho na cadeira do Tarcísio. Então, toda essa movimentação existe para empurrá-lo a ser candidato e deixar a cadeira de governador aberta. É interessante notar, né, Ricardo, só um ponto dessa questão da violência, né, que aparece nas pesquisas. Né, a taxa de homicídios no Brasil está caindo, né, caiu em 23, caiu em 24, ainda é uma das mais altas, é um país violento, né? A gente tem uma taxa de homicídios hoje que é 4, 5 vezes a do Chile, por exemplo, para pegar um vizinho próximo, mas ela está caindo desde 2018, inclusive caiu em 23 e caiu em 24. O que está disparando em termos de crime são crimes de estelionato, principalmente depois da pandemia, com o aumento de digitalização, isso está crescendo assim exponencialmente. E, por exemplo, roubo de celular, que é o crime de patrimônio, que hoje em dia as pessoas, né, usam bastante para tudo, enfim. Então é interessante notar isso, né? Não sei se essas pesquisas, né, conseguem captar essa diferença, né, diante, né, dos entrevistados, o que ele chama de violência, o que ele chama de crime, enfim. Mas é importante notar essas tendências aí, né? Acho que nem sempre as pessoas têm isso em mente. Bom, só para dizer que eu concordo com o Jair, eu acho que o Tarcísio seria o adversário mais difícil para o Lula em 2026, no segundo turno. Em segundo lugar, eu colocaria Michele Bolsonaro, acho que também tem, por outras razões, né, mas pelo fato de ativar o eleitorado evangélico mais ainda e tal. E o eleitorado feminino também, onde o Lula, em geral, vai melhor, né, do que no eleitorado masculino. Mas o Tarcísio é um candidato, um possível candidato bastante complicado para o Lula. Braulio, mais uma última pergunta aqui. Pergunta do Rafael. Quais são os principais drives do retorno da avaliação líquida para o campo positivo do seu modelo? Quer dizer, o que está lá no modelo que está prevendo uma recuperação da popularidade do Lula? Quais são os fatores principais que poderiam levar a essa recuperação da popularidade do Lula dentro do seu modelo? Acho que o principal deles é a estabilização da taxa de câmbio, uma certa estabilização, né, da taxa de câmbio em relação ao patamar, né, como o modelo é trimestral, né, na média do primeiro trimestre, a gente teve um câmbio de 5,85, 5,90, e grosso modo essa é a projeção do consenso de mercado daqui até o final do ano que vem. Então, depois de o câmbio depreciar 25% ponta a ponta, né, ao longo de 24, se ele se estabilizar aqui, daqui em diante, isso impacta não só via próprio câmbio, como eu expliquei, né, no meu comentário, mas o câmbio também acaba ajudando a inflação de alimentos, a cesta básica, acaba ajudando o preço dos combustíveis, né? Então, é principalmente essa variável. Então, por isso que eu destaco que realmente se o câmbio, esse novo câmbio de 5,60 que a gente está vendo hoje em reação, né, os efeitos meio dúbios dessa agenda, né, da nova política americana, se isso realmente significar um dólar fraco lá fora e um real, né, mais forte em relação àquele que a gente está projetando hoje, isso pode, em alguma medida, acabar impulsionando, dando um gás adicional aí para a popularidade do governo. Para as outras variáveis, tem efeitos, né, que meio que se neutralizam. O PIB cresce menos, né, mas a taxa, né, de infelicidade fica mais ou menos estável, então os outros efeitos meio que se neutralizam, e obviamente, né, eu não consigo levar em consideração, por exemplo, o anúncio, né, não só o anúncio, né, mas a eventual aprovação dessa política, né, de aumento da isenção do imposto de renda. Isso pode impactar, sim, ao longo do ano que vem, mas isso não está devidamente incorporado. Bom, gente, já passamos um pouquinho aqui do tempo. Deixa eu fazer só sumarizar um pouquinho aqui o que foi dito e abordado aqui nesse call. Efetivamente, a situação do Lula em termos de governo, em termos de popularidade, piorou bastante. Acho que tem ali um gatilho ali da crise e da taxação, entre aspas, do PIX, que parece ter acelerado aí potencializado um mau humor da população, e, ao que parece,
principalmente em decorrência aí da inflação ter subido um pouquinho, principalmente a inflação de alimentos, tem uma exaustão aí da figura do Lula e do PT, a polarização, que o Jair abordou muito bem, né, que implica num piso baixo assim, para a popularidade do governo, quer dizer, num teto baixo, e num piso, eu diria, também relativamente alto, né, porque, como o Jair falou também, a polarização protege, de alguma maneira, também a avaliação do governo, porque quem se identifica com Lula, com o PT, vai considerar o governo bom, independentemente do que acontecer na economia. Olhando para frente, a perspectiva, segundo o modelo do Braulio, é de uma ligeira melhora da avaliação do governo. O Jair também já falou que em ano eleitoral, em período de campanha, existe uma possibilidade de melhora da avaliação do governo. E se a gente olhar, fiz um levantamento aí faz um tempinho, o que aconteceu com a avaliação de governo, a avaliação líquida de governo dos presidentes incumbentes, né? Fernando Henrique, em 98, Lula, 2006, a Dilma, 2010, e o Bolsonaro, em 2022, a avaliação do governo, o saldo líquido da avaliação de governo, que é mais impressionante ainda, melhora entre 15 e 20 pontos nos 3, 4 meses aí do período eleitoral. Então, o Jair falou também bastante aí das dificuldades dos governos incumbentes, mundo afora, e é verdade, né, os dados mostram isso de maneira muito, muito transparente, mas, domesticamente, levando em conta o que aconteceu na eleição municipal, que a taxa de reeleição foi muito alta, acima de 80%, tem alguns fatores específicos para a eleição municipal, mas foi uma taxa muito elevada, e também porque aconteceu nas eleições presidenciais de candidatos a presidente que tentam a reeleição, tem um sinal ali de que estar no governo te dá algumas vantagens em relação aos adversários. O Bolsonaro, no começo de 2022, ele tinha um saldo líquido de avaliação de menos 20 pontos. Então, o Bolsonaro começou 2022 num grande buraco, um pouco acima da situação pior, situação um pouquinho pior do que a do Lula hoje, mas conseguiu, durante o ano de 2022 até outubro, esse saldo líquido negativo de menos 20 pontos zerou, ficou só menos 1 e ele quase conseguiu se reeleger. Então, a eleição está muito aberta ainda, tem muito tempo, a gente vai discutir com certeza essa questão do cenário eleitoral ainda muitas outras vezes aqui em outros calls. E nesse momento o que dá para dizer é que o cenário está bem aberto para 2026. Bom, agradeço a quem esteve aqui nos acompanhando, agradeço, Jairo, pela participação sempre muito, muito boa aí com seus dados e sua experiência aí na avaliação de pesquisa de quadro político eleitoral, e ao Braulio, que trouxe um modelo muito interessante aí, com várias informações importantes. Bom, obrigado então, e convido vocês para o nosso próximo call. Vocês receberão a informação sobre o próximo call LCA, MCM e Foreign Intelligence. Até uma próxima oportunidade. Abraço. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigado. Até mais.